Nós estamos trazendo uma série de mensagens relativa ao tema o casamento à luz da Bíblia. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema falando sobre os 7 fundamentos do casamento. E o nosso ponto de partida, o texto é Gênesis capítulo 2 e versículo de número 18, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e as aves e todos os animais, digo, selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher. Ele a trouxe e disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Nosso ponto de partida, então, nosso introito, a partir desse assunto que nós estamos discorrendo ao longo da semana, nós queremos dar continuidade hoje, falando mais sobre o fundamento bíblico do matrimônio. Em primeiro lugar, nós precisamos dizer que Deus é criador, e o primeiro retrato de Deus no livro de Gênesis é Deus criando. Deus criou todas as coisas, e, consequentemente, o homem e a mulher, isto é, Adão e Eva. Não obstante a isso, instituiu o casamento para combater, em primeiro lugar, algumas coisas circunstanciais, a saber. O primeiro fundamento do casamento bíblico do matrimônio é que Deus, na verdade, criou, instituiu o casamento, e o remédio que ele instituiu para a solidão, porque o homem se encontrava só, chama-se casamento. É bom dizer, é bom salientar que quando nós falamos da solidão, a solidão ele é um problema emocional que no princípio Deus já combatia, pois quando nós olhamos, por exemplo, sendo um só Deus, ele existe e manifesta em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A solidão nos dias que nós estamos vivendo, ela é crescente em nossos dias, devido ao individualismo do sujeito, etc. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, conforme nós lemos no capítulo 2 e versículo 18 de Gênesis, também em Provérbios, capítulo 18, versículo 22, também em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, versículo 10 e 11, e também no Salmo de número 23 e versículo de número 4. Segundo as pesquisas realizadas em diferentes países, um significativo número de pessoas tem se declarado solitárias. Um dado que vem aumentando epidemicamente. Somente na Inglaterra, 15% da população se inclui nessa estatística. Como compreender essa realidade em plena era de expansão das redes sociais, cuja enxurrada de informações praticamente obriga o sujeito a um contato assíduo e sem intervalo com o outro? Então, esse é um dos dilemas, é um dos problemas que vem acarretando toda a humanidade. E como nós falamos, o homem se encontrava só, e uma das formas de Deus combater essa solidão foi através da instituição do casamento. Uma coisa interessante, porque a Bíblia, quando fala, por exemplo, da pessoa bendita, santa e sacrossanta de Deus, a única vez que no céu ficou uma pessoa só, foi por ocasião do batismo de Jesus. Que o Pai ficou no céu, o Filho entra nas águas do Jordão e o Espírito Santo desce sobre Jesus com uma forma corpórea. Isso é maravilhoso, isso é magnífico, não é? E, não obstante a tudo isso, nós observamos que toda vez sempre tem mais do que uma pessoa nos céus. Ou seja, sempre o Pai, quando estava lá, estava com o Filho, com o Espírito Santo, melhor dizendo. Quando o Filho vem, quando o Filho é assunto ao céu depois da ressurreição, então o Espírito Santo desce para ficar conosco até que a trombeta toque, até que se complete o número dos gentios. Um outro dado importante quando nós estamos olhando principalmente
para esse tema em específico, é que Deus criou os anjos e colocou acima dos homens. Deus criou os animais e colocou embaixo do homem. Deus criou a mulher e colocou-a diante dele, ou seja, diante do homem. Isso é maravilhoso. Então Deus vai criando com tudo que ele criou com um propósito específico e vai colocando, por exemplo, em hierarquia no seu devido lugar. Quando a gente começa a estudar sobre isso, eu penso que isso é por demais importante. Se você é leitor ávido da Bíblia, se você é um tipo de pessoa que gosta de estudar a Bíblia Sagrada, e existem vários métodos, né, para a gente estudar a Bíblia. A gente pode estudar ela como chave bíblica, nós podemos estudar ela através de uma imersão, etc, etc. Existem várias formas de estudar a Bíblia. E uma que a gente poderia estudar, por exemplo, é como que Deus criou e colocou cada elemento no seu devido lugar. Tudo Deus fez e colocou no seu devido lugar. Nada está em desordem, nada está fora do lugar. O diabo que veio para causar desordem, e nós sabemos disso, a partir do momento que ele intromete na criação de Deus, isto é, no Jardim do Éden, e nós sabemos o que é que aconteceu ali. Uma outra coisa interessante, falando já para o segundo fundamento do casamento, é que a mulher foi dada ao homem como adjuntora. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a adjuntora é auxiliar, é estar ao lado, é ajudar. Mentor é diferente de adjuntora. Mentor é uma pessoa que serve a alguém de guia, de sábio, experiente, conselheiro. Tutora já é diferente também de mentora e de adjuntora, porque a tutora é até um termo em inglês, né, normalmente traduzido como tutoria ou apadrinhamento, e é uma ferramenta de desenvolvimento profissional. Ok. Então, quando nós observamos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12, nós observamos que existe uma hierarquia espiritual. E quando nós falamos dessa hierarquia espiritual, nós estamos falando também de Deus colocar todas as coisas no seu devido lugar. Eu abro um parêntese para nós fazermos uma aplicação. Nós precisamos fazer sempre uma avaliação introspectiva da nossa vida em todos os anos. Precisamos, sim. Nós precisamos, por exemplo, de algumas coisas relativo à nossa vida, olhar bem de perto, quando algumas coisas não estão no seu devido lugar. É preciso que nós façamos, por exemplo, esse tipo de avaliação, justamente porque se tem desordem, nós precisamos saber quem é que criou a desordem. E eu já digo, não foi Deus. Toda desordem, quem cria é o inimigo das nossas almas. Então, portanto, nós precisamos sempre fazer uma avaliação tanto introspectiva, tanto quanto fazermos uma avaliação daquilo que está acontecendo em nosso meio, ao nosso redor, etc. Nós passamos agora, então, por exemplo, quando Deus, por exemplo, ele cria todas as coisas, nós começamos a observar que o inimigo ele veio para inverter os papéis. Né? E o terceiro fundamento que eu quero falar nesta mensagem, que eu quero trazer para o teu elevo espiritual, é que a esposa ideal é aquela que Deus traz ao homem, conforme está no capítulo 2 e versículo de número 22. Guardemos esta mensagem. Foi Deus que trouxe a mulher. Nós precisamos pedir a Deus, principalmente, e orientar os jovens que ainda não se casaram, para pedir a Deus que traga uma adjuntora, uma esposa ideal, uma pessoa que vai somar, uma pessoa que vai estar ao lado, uma pessoa que vai estar completando a visão. É muito interessante que todos nós oremos a Deus, mas também, na medida do possível, aconselhar os jovens para que eles possam, de uma forma efetiva, entender este princípio. 3 coisas, por exemplo, que eu sempre estou aconselhando os jovens, eu digo 3 coisas que todo jovem precisa ter na vida. Primeiro, sabedoria para escolher. Segundo, olhos para ver. E terceiro, graça para reger. Isso é muito importante. Todo jovem deveria escolher com quem não casar. Sim, vou repetir. Todo jovem deveria escolher com quem não se casar. Conforme Gênesis capítulo 24, versículo 3. E eu cito mais um texto, Provérbios capítulo 19, versículo 14.
e também Provérbios, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 27. Todo esse texto. Quarto fundamento do casamento bíblico. O casamento ideal é aquele que une duas pessoas que se identificam. Por exemplo, os dedos das mãos, que não são iguais, mas eles se identificam. É tão interessante. E um se complementam no outro. Então nós precisamos entender esse princípio. Por exemplo, vamos ver alguns princípios universais divinos do casamento. Conforme o capítulo 2 de Gênesis e o versículo de número 23, está escrito assim: E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Um dos princípios universais divinos do casamento é que o casamento precisa estar dentro de uma monogamia. Monogamia é a condição daquele que é monogâmico, ou seja, que tem um só parceiro. É uma forma de matrimônio que ocorre entre um homem e uma mulher. A monogamia ocorre quando o indivíduo tem apenas um parceiro, podendo essa união durar a vida toda ou ser apenas durante um determinado período da vida. Monogamia é um termo que pode ser utilizado também para designar a existência de apenas um parceiro sexual durante toda a vida de um indivíduo. Então, quando nós lemos o capítulo 2, versículo 23, esse texto me chamou muita atenção porque alguns textos na Bíblia a gente demora para entender, né? Alguns textos você não vai assim lendo e não é aleatório, não é algo que vem você ter uma compreensão com exatidão assim naquele momento. Mas estudando, pedindo a Deus que venha revelar. Eu até abro um parênteses para falar um pouco sobre revelação, porque revelação hoje ficou em detrimento de outras palavras assim muito chão, né? As pessoas hoje não sabem o que significa a palavra revelação. E quando nós falamos de revelação, nós estamos falando da capacidade do Espírito Santo de comunicar a nós outros somente aquilo que ele quer revelar. Então, na verdade, a revelação é um mistério de Deus. Por quê? Porque o mistério ele implica em segredos de Deus que quer comunicar aos homens. E o primeiro segredo de um mistério é que tem coisas que só Deus sabe. O segundo segredo do mistério é que tem coisas que somente a igreja sabe. E o povo lavado, enxaguado, remido, purificado pelo poder do sangue de Jesus. Mas existe outras coisas, por exemplo, existe segredo que Deus revela ao seu tempo. Então, revelação, assim, bem basicamente, bem simplista, é isso aí. Outra coisa, nós precisamos observar que quando ele está dizendo, disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, eu começo a entender aqui uns princípios e vejo que aqui ele estava dizendo, olha, esse jugo é um jugo igual. E quando nós falamos de jugo igual, eu preciso falar um pouco sobre jugo desigual. Jugo desigual na cultura, jugo desigual na fé, jugo desigual em vários outros campos, né? Nós observamos hoje, nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas às vezes até se divorciam por causa do jugo desigual, quando não há uma adequação. Quando não há, por exemplo, características eminentes próprias de um e do outro. Quando, por exemplo, nós observamos que há uma incompatibilidade de um e do outro, né? E nós sabemos que isso tem acontecido muito também. E é claro que aqueles que vão se casar precisam olhar com cuidado isso, né? Esse jugo desigual, porque aqui a Bíblia está dizendo, e é claro, Adão está falando que essa era, afinal, osso dos seus ossos e carne da sua carne. O quinto fundamento bíblico do casamento, que eu passo agora, todo casamento ele tem 3 segredos. Capítulo 2, versículo 24 diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe, dependendo da sua versão bíblica, e se une à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Todo casamento tem 3 segredos. Primeiro, Gênesis capítulo de número 24, versículo 58, e também o Salmo 45, versículo 10. Renúncia. Quando nós falamos sobre renúncia, quantas das vezes nós precisamos ser tão flexíveis para renunciar? Não é fácil renunciar.
O casamento é também uma renúncia. E isso a gente precisa entender esse segredo. Renúncia porque você vai sair do ambiente onde você está, da casa onde você está. Você vai deixar os seus pais. Eu lembro agora da chamada de Deus a Abraão, quando Deus diz para ele deixar a casa do seu pai, né? A sua parentela, o seu habitat, enfim, aquela região onde ele estava. Existe renúncia, a chamada existe renúncia, mas também no casamento. Segundo segredo do sucesso do casamento, que é um fundamento bíblico, é dedicação. Gente, quanto é que vale, por exemplo, não vou dizer um soldado, um exército? O exército vale muito, não é? Até pela sua capacidade de manuseio de armas, etc, etc. Mas quando a gente vê, por exemplo, imagine um soldado que vai para a batalha, vai para a guerra e não tem dedicação. Outrora nós pudéssemos ser dedicados, né? Como tantas outras pessoas são dedicadas. E existe coisas na vida que sem dedicação nós não vamos ter a maestria, nós não vamos ter excelência, nós não vamos ter efetivamente a capacidade de fazer com exatidão e com excelência aquilo que foi lhe propiciado para nós fazermos. Então, dedicação, dedique. É importante dedicar a leitura, dedicar a oração, etc. Terceiro, objetivo. Todo casamento tem esses 3 segredos: renúncia, dedicação e objetivo. Eu, às vezes, faço algumas perguntas e pergunto assim: você quer casar para quê? Algumas pessoas chegam a dizer assim: não, eu vou casar para me ser feliz. Não, a felicidade é um estado do espírito e da alma. Você não pode casar para ser feliz. Você pode casar para complementar, completar a sua felicidade. É outra coisa. Então, nós precisamos entender também, né, essa vírgula aí, que é o objetivo, dentro desses 3 que eu coloquei aqui, esses 3 segredos. Renúncia, dedicação, mas também o objetivo, tá? Guarde bem isso, porque é muito importante para a nossa vida espiritual. E a Bíblia diz também: deixará. Está no versículo de número, por exemplo, 24. Por isso, deixará o homem, olha só, pai e mãe, e apegar-se-á, e serão 2 numa só carne. Sexto fundamento bíblico do casamento. O casamento exige uma vida transparente. Gênesis capítulo 2 e versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha só que legal. Então o casamento, ele exige uma vida transparente. Você não pode viver uma vida dentro de dizer que é casado dentro do obscurantismo. Você não pode viver, por exemplo, dizendo que é casado e vivendo uma vida de negação, principalmente dessa transparência. Você não pode viver dentro de uma vida de casado, um relacionamento matrimonial e tentar, por exemplo, viver uma vida de engano. Isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Por certo, nós precisamos mais do que nunca entender isso. Que a vida transparente, ela também nos proporcionará êxito e sucesso. Conforme, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 25, que eu li, e Hebreus capítulo 13, e versículo 4. O 7º fundamento do casamento, ele está aqui. O casamento, ele é um símbolo de Cristo e sua igreja. Então, eu sempre estou falando aqui, na medida do possível, falando um pouco sobre, é claro que dá para a gente ler a Bíblia também assim, sobre o antítipo e o tipo. Por exemplo, se o casamento é um símbolo, então vamos pegar aqui alguns símbolos para a gente entender. O sono de Adão representa a morte de Cristo. O lado ferido representa, da lança que feriu, representa ali Jesus quando foi ferido. Enquanto Adão estava dormindo, Deus fez Eva. Enquanto Jesus estava morto, a igreja nasceu. A igreja foi formada no sono da morte, no sacrifício cruel do Calvário. As bodas do Cordeiro representam o sonho de cada crente. E para nós concluirmos essa parte de hoje, se você quer participar, por exemplo, daquela festa de gozo e felicidade, lá nas bodas do Cordeiro, começa tendo uma vida feliz com seu cônjuge aqui embaixo. Vale a pena. Eu estou há 31 anos
casado. Sou pai de 5 filhos e agora inteirei o 5º neto. A Esther chegou, uma netinha linda e maravilhosa. Quero dizer a você que sejam felizes. Se você for flexível, se você atentar para esses 7 fundamentos que hoje eu trouxe aqui, dando continuidade, o nosso tema em série que é o casamento à luz da Bíblia, eu tenho certeza que você não vai ser feliz, porque já é feliz, mas vai ser mais do que feliz. Ou seja, quando a Bíblia diz que você é mais do que feliz, você vai ser bem-aventurado. Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar orando por você agora, suplicando toda sorte de bênção para a sua família, para a sua descendência, para a sua posteridade, para os seus negócios, mas muito mais pedindo a Deus que abençoe a sua relação matrimonial. Ore comigo nesse instante. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Eu suplico a Tua bênção, o Teu favor, a Tua graça, a unção do Teu Espírito. E aqueles que estão agora, Senhor, visualizando, e aqueles que posteriormente vão estar também, Senhor, ouvindo e vendo esta mensagem. Que o Senhor possa fortalecer os laços matrimoniais, que o Senhor possa abençoar, Senhor, em continuidade, abençoar muitíssimo a vida dele, a vida dela, e que eles possam entender, meu Deus, que nós viemos esse mundo, mas viemos esse mundo para termos êxito, para sermos felizes em todas as áreas, e que cada um, Senhor, veio para completar o gozo de felicidade um do outro. Eu peço a Tua bênção para todos os projetos dessa família, dessa casa, que o Senhor guarde a família, que o Senhor guarde os filhos, que o Senhor guarde os netos, bisnetos, que o Senhor venha guardar a todos debaixo desta unção, debaixo dessa graça. Nós Te louvamos e Te agradecemos, não só hoje, mas para sempre, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe.